Está contigo, meu mestre. Podemos começar. Então, o senhor ora no início para começarmos, pastor Álvaro ora no final para terminarmos. Ok. Fechou, então. Então, vamos orar. Ligado? Ligado agora. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos agora nesta aula e pedimos a Tua misericórdia, ó Pai. Verdade. Deus, abra o nosso entendimento, nosso coração, a nossa mente. Use o nosso mestre, Senhor, com sabedoria e graça, como o Senhor sempre tem usado. Que cada aluno que está aqui, Senhor, possa entender e compreender a revelação da Tua palavra. Revela cada ponto e vírgula, cada palavra, que nós temos daqui cada dia mais sábio e entendido, Senhor. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Contigo, meu mestre. O senhor quer que deixe o vídeo aberto ou quer que feche? Da maneira que vocês preferirem, não me atrapalha não, tá? Embora eu goste de ver a participação de vocês, eu gosto de ver o rostinho de vocês celebrando, a canetinha de vocês ali em mãos. Então, eu só vou desligar, então, o microfone. O áudio. Isso. Ok, então. Obrigado, meu mestre. É com o senhor. Queridos, eu comecei a falar com vocês na semana passada. Vocês estão me ouvindo bem, né, pastor Eduardo? Perfeitamente. Perfeito. Então tá bom. Sobre os 4 gafanhotos, né, que a Bíblia fala, e eu narrando e ensinando sobre o dízimo, eu disse a vocês que o dízimo repreende o devorador. Isso está em Malaquias capítulo 3, versículo de número 10. Logo, é bom a gente ter entendimento que Malaquias está fazendo menção dos gafanhotos que aparecem no livro de Joel. O livro de Joel é um livro tremendamente escatológico. Ele aponta como será também o fim dos tempos quando houver a manifestação do anticristo aqui nessa terra. Ele mostra-nos o que é que o anticristo há de fazer com a terra, com a semente e também com a colheita. É bom entendermos essa parte escatológica, porque em Apocalipse será exatamente a equação do livro de Joel. Então, irmã Maíra, pastor Álvaro, irmão Sandro, pastor Eduardo, o livro de Joel é um livro escatológico. Esses gafanhotos mostram, irmão Markel, Daniela, Tânia, família VMS, Fernanda, os acontecimentos futuros que haverá na Terra. E podemos equacionar isso para os dias de hoje como sombra, que nós vivemos hoje, é uma micro-revelação. O que o Brasil está vivendo hoje é uma micro-revelação dentro dessa revelação futura, como eu expliquei a vocês semana passada, ou retrasada, sobre o entendimento da revelação macro e micro dentro da Bíblia Sagrada. Se você está acompanhando as aulas, seu entendimento está aberto para isso. Então, dentro dessa fala, pastor Eduardo e demais obreiros e obreiras que estão aqui, alunos, quando você lê Daniel capítulo 9, eu gostaria que um dos alunos, por gentileza, pudesse participar. Daniel, capítulo de número 9, vai mostrar para nós que quando o anticristo ele vier a esse mundo e se manifestar a esse mundo, uma das primeiras coisas que ele há de fazer é cortar, é tirar a oferta e os dízimos da terra. Por que, pastor Eduardo? Por que, pastor Alvo? Por que, irmão Sandro, a Maria e outros que estão aqui, família VMS, Tânia? É simples. O meu e o seu dízimo é a saúde dessa terra. Vou repetir. Os nossos dízimos e oferta, irmã Daniela, é o que faz as sementes terem vida.
e a terra dar frutos. O anticristo sabe sobre isso. Você acha que Satanás ataca as finanças das nossas vidas e desse mundo à toa? Você acha que Satanás está atacando as finanças no Brasil à toa? No final dessa classe, a irmã Fernanda fez uma pesquisa, ela está nos ajudando muito, e ela achou um livro que inclusive é do meu mestre, do meu professor, falando sobre o livro de Joel. No final dessa classe de hoje, eu vou disponibilizar no grupo para que todos vocês possam meditar tudo sobre finanças no livro de Joel. E vocês irão de ver, irão de conhecer como Satanás atua na humanidade, principalmente dentro da igreja daqueles que conhecem a palavra, para que não sejamos dizimistas e nem muito menos ofertantes. Então, eu gostaria que alguém lesse para mim Daniel capítulo 9, versículo 27. Por gentileza. Eu posso ler, pastor? Pode, irmã Diana, por favor. Versículo 27? 27, Daniel capítulo 9, versículo 27. Ok, só um minuto. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Uau! Observe que, na grande tribulação, os 3 primeiros anos de pacto de paz do anticristo, e essa paz é uma falsa paz que vai enganar muitos, ele permite ainda o povo judeu que estará aqui, porque a igreja não estará na grande tribulação, permitirá o culto e permitirá as ofertas que ainda continuam acontecendo na grande tribulação. Porém, quando terminar os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, a primeira manifestação para quebrar o pacto de paz é tirando exatamente os dízimos e ofertas. Esse texto de Daniel também é a equação do livro de Joel, que daqui a pouco vamos ler. Então, quando ele tira os dízimos e oferta, que está aí, os sacrifícios, é a primeira coisa que ele vai fazer. Pode prestar atenção. Porque ele sabe. Porque daí por diante, a terra não dará mais fruto, haverá fome, haverá pestes, porque o que segura a saúde da terra é exatamente a nossa fidelidade para com Deus. Ô, gente, isso aqui é tão sério, Zileide, Domingos, vocês estão aqui, que bom. É tão sério isso aqui, é tão sério, porque isso mostra que se a fidelidade do povo de Deus traz saúde para a terra, imagine o que é a nossa fidelidade dentro da nossa casa. Eu acho que vocês não pegaram nada, não. Repete. Vocês entenderam? Eita, estou pegando tudo aqui, eu estou só silêncio recebendo. É isso aí, irmão Alvo. Então, irmã Diana, o texto que você leu está mostrando exatamente o poder que é a fidelidade dos sacrifícios. A gente sabe que quando Daniel está falando isso, está falando a respeito dos dízimos e ofertas do culto que o povo entregava para Deus, tá? E nós equacionamos isso com também o nosso culto no dia de hoje, a nossa fidelidade. Por essa razão, Joel vai descrever assim, ó, e depois vocês podem equacionar. O livro de Joel só tem 2 capítulos, o livro de Joel, ele tem apenas 3 capítulos.
E no capítulo 1, você já vai entender sobre essa profecia do fim dos tempos, tá? Só que aqui eu quero não levar para uma parte escatológica, mas a parte que estamos meditando, que é a equação da aula sobre dízimos. Vamos ver o verso 1 de Joel até o verso de número 4. 4 máximo. Veja comigo. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós velho, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos e vossos filhos, ou façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então, primeiro, o que é que ele está querendo dizer? Os acontecimentos que ele há de profetizar aqui não é o único do futuro, não é apenas escatológico, porque a revelação macro também se revela na revelação micro. O que acontece no mundo pode acontecer dentro de uma casa. É isso que ele está querendo dizer. Então, o verso 4 ele diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Só vou ler os 5 para terminarmos, porque ele diz assim: ébrios, despertai-vos e chorai-vos. Uivai todos os que bebem vinho por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Ou seja, ele está proferindo ou profetizando aqui que haverá fome, haverá uma devastação sobre a terra, Domingos. Então, quando Joel está falando isso, Malaquias é contemporâneo de Joel e vai usar as mesmas revelações. Joel fala sobre a infidelidade do povo e Malaquias também. De novo, Joel fala sobre a infidelidade do povo e Malaquias também. Nos dias de Malaquias, eles traziam ofertas de qualquer maneira. Oferta, ovelhas com a pata quebrada, com a orelha cortada. Ah, é para Deus mesmo? Então vai qualquer coisa. Daí Deus toma Malaquias em um tempo de falsos sacerdotes. Diga para mim por quê. Por quê, pastor? Por quê? Por que, pastor? Porque em Esdras... Por quê, pastor? Isso, como é bom vocês... Ah, vocês estão vivos, vocês estão aí. Provoca o mestre. Isso. Isso aqui é uma bomba para vocês, hein? Ó, a mensagem de domingo agora, viu? Segura aí. Ó, quando eles voltam do cativeiro, irmão Gregório, quando eles retornam do cativeiro, então muitas pessoas começaram a se passar, Jean, Cristiano, como sacerdote. Eles falaram: a tribo de Levi se perdeu aí mesmo, ninguém sabe quem é quem. Né? Ninguém sabe quem é e quem não é. Vamos fazer o seguinte: surgiu uma turma de malandros e começou a passar-se por sacerdotes. Então eles abriram a igreja deles e eles começaram agora a pedir para o povo. Qual que era a intenção deles? Eles sabiam que o culto trazia entrega, trazia oferta, trazia ouro, trazia prata. Eles lembraram dos dias de Moisés, que Moisés teve que parar para o povo parar de trazer oferta, teve que pedir para o povo parar de trazer oferta. Então eles falaram: isso aqui é um bom negócio para a gente abrir. Quando eles abrem, pastor Eduardo, essas sinagogas ou essas igrejas, equacionando para os dias de hoje, eles se fingem que são sacerdotes, mas eles não eram da tribo de Levi. Então, para eles, pouco importava a oferta, a ovelha estar com a pata quebrada. Eles não seguiam os mandamentos. O que importava não era o que vinha para Deus, é o que vinha para eles. Daí, Deus começa a ver que isso estava fora do padrão da palavra. Deus, não é de qualquer maneira, não. Para mim não se dá o que sobra. Para mim não se dá o resto. Eu não negocio com você com a sua sobra. Para mim tem que ser a primícia. Então, Deus começa a falar e levanta Esdras. Daí lá no capítulo 2 de Esdras reúne os sacerdotes. Olha que mensagem linda.
e vai falar assim: hoje Deus vai revelar quem é e quem não é. Quem foi chamado e quem não foi chamado. Daí o sacerdote começou a se perturbar no meio da multidão. Mas como assim? Não dá para vocês saberem, ou a contagem das famílias de quem era de Levi, vocês não têm como saber. Daí Esdras fala assim: quem for da tribo de Levi vai estar carregando a pedra de Urim e Tumim, porque Deus falou comigo. Então o verdadeiro vai estar aqui, porque Deus está falando comigo que tem muita gente falsa, muita gente dizendo que é, mas não é, muita gente dizendo que foi chamado, mas não foi chamado. Daí Esdras levanta a voz no meio da multidão e diz assim: quem for da tribo de Levi vai ter que ter o Urim e o Tumim. Daí os sacerdotes falsos começaram a reclamar: não tem como, as pedras se perderam no cativeiro. Mas tinha um velhinho no cativeiro, um velho, que olhou para a criança dele assim, para o filho dele, e falou: filho, eu estou ficando muito velho, talvez não vai dar tempo para mim sair vivo desse cativeiro, mas a nossa tribo é separada por Deus, e talvez vão se perder a linhagem quando sair daqui. Só tem uma coisa que vai provar, ou que prova que a nossa família é real e verdadeira. Você segura essas duas pedrinhas aqui, o Urim e o Tumim. Porque uma hora você vai precisar. Para Deus te revelar e mostrar que você é chamado, você vai ter que carregar essas pedras. Nessa reunião que houve os burburinhos dos sacerdotes, um menino levanta assim, ele tinha mais ou menos 8 para 20 anos, e ele diz para Esdras, enquanto os sacerdotes murmuravam: eu tenho aqui, essas pedras foi meu pai que me deu, eu carrego o Urim e o Tumim. E quando alguém dizer: não é possível, isso se perdeu, não existe mais gente assim, daí ele apareceu no meio da multidão, pastor Alves, diz: não, ainda mesmo depois de um cativeiro é possível ter gente de verdade que Deus chamou. Ô, Glória. Aí sim, é forte, hein? Forte, hein? Não, deixa pra lá. Fala, Chega. Meu Deus. Violência é total, hein? E esse menino era Malaquias. Ô, Glória. Então Malaquias se torna sacerdote vindo do cativeiro porque ele carregava as pedras da verdade, as pedras da identidade sacerdotal, o Urim e o Tumim. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês pregar, para você pregar essa mensagem, né? O pastor Eduardo sabe que aqui nas nossas aulas vai ter dia que a gente vai dar mensagem para vocês pregar. E está fluindo aqui, então eu vou falar para você. Então vai ter horas que você vai viver no meio de uma sociedade, de uma geração de crente, que o que se aparece é os aproveitadores, é aqueles que não têm chamada. E alguém diz: está tudo bagunçado mesmo, se a gente não fazer desse jeito, se não tiver esse esquema, não funciona. Só que Deus está falando: você é diferente. Você, eu entreguei as pedras do Urim e do Tumim, as pedras do chamado de verdade. Você não vai fazer como esses. Você será um sacerdote verdadeiro. Você vai se levantar no meio de uma geração de falsos. Você é a prova do que é verdadeiro. Eu falo pelo Urim, eu falo pelo Tumim. Isso aí está na tua mão, eu falo com você. Você não vai precisar de esquema igual esses sacerdotes falidos, que estão dizendo que está tudo bagunçado. Você vai dizer: não, eu ainda carrego a pedra da verdade. Eu ainda carrego a pedra da revelação, a pedra do que Deus fala. Eu não vou por esses caminhos. Deus fala comigo ainda. Meu nome é Malaquias. O que meu pai me ensinou, eu carrego até hoje. Eu não vou por outros caminhos. Eu sou a geração da verdade. Aí é forte, hein? É tremendo, pastor. Valor, hein? Rapaz, violência. Quem é que tá falando? É o Gessé que tá aí? Olha quem apareceu depois de 2 anos, Gessé.
Ah, Gessé que gosta dos mistérios. Violência. Gessé, você some os mistérios aí, moço. E aí, daí você olha assim, ó, essa é boa para pregar em vigília. Você carrega o urim, o tumim ainda? Meu Deus. Você carrega ainda os conselhos dos seus pais que diziam para você que faça o que é certo, não vá para o caminho mais fácil. Você carrega a pedra do urim, do tumim. Hein, meu Vanildo? Vocês estão aí, gente? Glória a Deus. Zileide, Domingos, Odete, família. Glória a Deus. Amém. Diane, Vanildo. Glória a Deus. Glória a Rosário. Deus. Falou um negócio aí, pastor Eduardo. Pai do Senhor, boa noite aos irmãos. Você falou um negócio aí agora, pastor Emerson, desculpa. Sim, senhor. Pastor Eduardo também, né? Sim. Você falou uma frase aí, você carrega as pedras da verdade. Hoje, na parte da tarde, eu estava no trabalho, eu tive uma folgazinha lá, e eu coloquei um filme para assistir. Daqui a pouco, já quase no finalzinho do filme, o garoto fala assim por mão dele, o pai me ensinou falar a verdade, mesmo que doa. Vixe. Mesmo que doa. Eu não posso negociar a verdade. Eu não posso negociar a verdade. E é um negócio interessante, pastor Emerson, que se nós pararmos para olhar alguns textos bíblicos, principalmente da crucificação, nós vamos ver que na cruz colocaram uma frase, lá na cruz. Sim. Quem passava embaixo na cruz, olhava para cima e falava, tira, porque isso daí não é ele. E o abençoado do rei falou assim, não, o que eu escrevi, eu escrevi. Está escrito, acabou. Eu finalizo só falando aqui para pegar esse gancho da questão da verdade. O que estava na placa não foi invenção de Jesus. Ele é, ponto final, o rei dos reis e acabou. E a Bíblia nos diz que ele é a verdade. Então, podem até tentar tirar a verdade, mas o que está escrito, está escrito. Acabou. Ser verdadeiro, Malaquias foi fantástico. É isso aí. Conseguiram, em meio à turbulência que eles estavam vivendo, ele conseguiu guardar a verdade que os seus pais ensinou. Conseguiu guardar as pedras. Isso é muito importante para os nossos dias. Guardar as verdades que temos na palavra do Senhor. Já é a mensagem para vocês pregar domingo aí, viu? Então, meus pastores, pastor Elias, agora que eu vi que aqui não aparece todos, né, que estão presentes, são mais de 47 alunos hoje na classe, graças a Deus. Então, Malaquias, quando Esdras o chama ali na multidão, depois vocês meditem, lição de casa, Esdras capítulo 2, se não me engano é o verso 69 ou 59. Vocês vão perceber o surgimento do livro de Malaquias é ali, começa ali. Então Malaquias bate forte, vocês honram o príncipe, vocês honram o juiz, você não vai de qualquer jeito na presença de um juiz, por que é que na presença de Deus vocês aparecem de qualquer maneira? Vocês honram mais o príncipe do que a mim. Então ele começa a bater nessa área, ele fala sobre as ofertas, ele vai falar sobre os dízimos, trazer todos os dízimos, que ele está dizendo que o povo se esqueceu, que vocês aprenderam, por isso que ele fala todos, o Massé, Rishon, Ani, Sheni, que foi a aula passada, que vocês estudaram conosco. Então ele começa a fazer essa equação, não Vanilda, família Silva, pastor Eduardo, pastor Elias, e agora ele fala sobre a importância do dízimos, que ele repreende o devorador. Só que nós acabamos de ler Joel, e é a aula de hoje, a lição de hoje para meditarmos, que existe outros 3 gafanhotos. O dízimo ajuda você a repreender o devorador. Só que antes do devorador,
existe um que é o cortador. O cortador, o que ele costuma fazer é cortar a oportunidade que era para ser para você. De novo, o cortador, ele corta a oportunidade que era para ser sua. De repente vem o migrador, que ele migra essa oportunidade de um lugar para outro. O corte do cortador, ele machuca. Mas quando às vezes você consegue contemplar para onde o migrador levou o que era seu, te dói mais ainda. Porque às vezes você vai ver aquilo que você queria para você e para a mão até mesmo daquele que você sabe que você já passou inúmeras coisas, inúmeras situações, e aquela pessoa poderia te ajudar e não te ajudou, poderia ser bênção na sua vida e não foi. E depois é que vem o devorador. E por último, o destruidor. O dízimo repreende o devorador. Mas Jesus disse uma palavra, isso aqui você tem que ler no grego para entender. Em Mateus capítulo 23, versículo de número 23. Mateus capítulo 23, versículo de número 23. Veja comigo esse texto tão poderoso. Deixa eu ver se eu consigo achar um desenho aqui, um mistério aqui. Lembrei agora. Aproveitar que a Ana Fernanda, ela constrói os mistérios aí. Então vamos ver se a gente consegue compartilhar com vocês. Tela cheia. Aqui, compartilhar. Pronto, o Nildo vai liberar lá. Pronto, vocês estão vendo a tela aí? Os 4 gafanhotos de Joel. Tô vendo. A lagarta, gafanhoto, a locusta e o pulgão. Depois vocês terão essa imagem lá também no grupo, para vocês verem o trabalho deles, né? A lagarta se abriga na lavoura, corta as folhas das plantas. O efeito, pequenos danos iniciais, difíceis de perceber. Você não percebe. Mas a infidelidade vai causando pequenos buracos ou danos. Daí você pensa, normal, isso aqui é... Poxa vida, acontece, né? Bateram no meu carro, isso é coisa que acontece no trânsito. Não, furou, estourou o pneu, daí estourou o outro também. Acontece, casualidade. Mas são os efeitos do cortador que começa atuando. Ele age escondido e tira pequenos pedaços, roubando a vitalidade da planta. Daí na vida espiritual está aí a aplicação. Espíritos malignos fazem pequenos roubos que passam desapercebidos. Às vezes o roubo do seu tempo com a família, daí começam as brigas. Não é só na área financeira. O tempo com os filhos. Ele vai cortando aquilo que era o seu desfrutar. Daí o gafanhoto 2, o migrador. Esse anda em bandos e viaja em busca de alimento. Ele deixa um rastro de destruição, mas logo passa para outra lavoura. Ele causa prejuízos maiores e deixa marcas mais profundas e duradouras. É o migrador. Ele traz perdas que levam tempo para se recuperar. Material, emocional e relacional. Terceiro gafanhoto, que é o que estamos narrando, o devorador. Ele já é a locusta, fase adulta, consome muito e põe ovos na lavoura. Olha que terrível isso aqui. Eu vou querer falar um pouquinho sobre isso aqui. O efeito, ele devasta rapidamente, pode destruir toda a plantação. A atuação, ele tira o sustento, a estabilidade,
ele causa perdas financeiras e materiais severas. Na vida espiritual, ele leva a ruína financeira, desemprego, falência e desesperança. Então, o devorador, ele não apenas consome rapidamente o que você tem. Você recebe o salário vai embora. Não, ele causa danos psicológicos. Faz você começar a se achar incapaz, faz você começar a achar que você é um fracassado. Ele não faz apenas danos na lavoura, ele faz danos aqui no seu mental. E por último, um gafanhoto destruidor. Fruto dos ovos do devorador. Olha que isso é interessante. Ele suga a selva das plantas, corrói, seca e mata a planta. Ele continua o ciclo destrutivo, ou seja, é por isso que o livro de Joel chama ao arrependimento. O livro de Joel diz, uivai, porque eles não têm dó. Uma vez que esses gafanhotos são soltos, eles não terão misericórdia. Por isso que Joel está dizendo, clame, jejue, uivai, se arrependa do pecado de vocês, porque o que vocês querem está na mão de Deus. Mas o que Deus queria estava na mão de vocês. Eita, gente, essa fala é terrível. Então, enfraquece até causar a morte, deixa a lavoura estéril para futuras colheitas. Na vida espiritual, aplicação, espírito que leva à morte física e espiritual e à desesperança total. Vou mandar isso aqui para vocês. Manda, a gente quer. Que isso aqui é violento, pastoral. A gente quer isso aí. Eu estou até perguntando ali agora onde que vai essa imagem aí que é forte. Isso aqui é tremendo. O pastor Hermes deve estar no grupo, pastor. Sim, senhor. Eu vou mandar para o pastor Eduardo, lá no grupo, daí o pastor Eduardo manda no grupo do pastor Álvaro. Beleza, eu mando para tu. Vou mandar essa imagem, porque é muito profundo. Agora, como é que surgem esses outros gafanhotos? Daí só tem um personagem para falar isso. Entrega tudo. Quem é? Fala aí. O mestre Jesus, pastoral. Ó, Glória. Forte. São 4 gafanhotos. São 4 Glória a Deus. Aleluia. O dízimo repreende o devorador. Mas existem outros 3 gafanhotos. Daí olha o que Jesus disse. Ai de vós, escribas e fariseus. Estou em Mateus 23. Hipócritas. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Daí no grego ele solta uma palavra que chama de tzedakah. Justiça, misericórdia e a fé. Justiça, misericórdia e a fé. Quantos eu tenho aqui? 3. Então eu trato os outros 3 gafanhotos. Vamos começar com o cortador. Ele só aparece quando eu sou injusto, quando eu não cumpro tzedakah. O que é o tzedakah? Meu Deus, isso aqui é muito forte, gente. Esse tzedakah é tão forte, vocês talvez não sabem, mas os judeus hoje, eles não dizimam, porque eles não têm templo e não têm sacerdote. Eles não têm templo e não têm sacerdote. Mas o tzedakah é tão antigo, desde os dias de Abraão, que os judeus dizem que isso é um mandamento, um princípio histórico. E a tenda de Abraão, isso aqui não está na Bíblia, tá, gente? Mas que sirva de lição, é um conceito judaico. A tenda de Abraão tinha 4 portas, ou 4 aberturas.
Diga para mim, alguém aí da sala, por quê? Por quê? Por quê? Por quê, pastor? Para que dos 4 cantos da sua casa ele pudesse avistar um estrangeiro que passasse pela sua redondeza ou pelo o seu lugar onde ele morava. E ele precisava avistar, e ele deixava abertas essas 4 portas, para que quando passasse o estrangeiro necessitado, ele avistasse para poder entregar uma obra de justiça chamado Tzedakah, ou seja, pão, água, ou ouro ou prata para aquela pessoa. Nós chamaríamos aqui de esmola, mas esmola, o conceito de Tzedakah é diferente, embora é a mesma palavra. Aqui a esmola para nós é shula, né? É shula. Então a Bíblia chama de obras de justiça, porque você jamais pode fugir do necessitado e negar algo ao necessitado. Vou repetir. Você jamais pode esconder a ajuda de um necessitado. Não nego tendo como... Deixa eu ver o versículo. Olha esse texto. Deuteronômio capítulo 15, versos 7 e 8. Se houver um carente entre seus irmãos numa de suas cidades, na terra que Deus deu a vocês, não endureça seus corações, nem fechem a mão a seu irmão carente. Vocês definitivamente devem abrir suas mãos e lhe emprestar o suficiente para o que lhe faltar. Ou seja, às vezes eu e você, isso aqui é para mudar a vida financeira de vocês, dos seus filhos. Nós fechamos as mãos quando vemos alguém no sinal, alguém na padaria ou no mercado. E a gente não quer ajudar aquelas pessoas que estão pedindo. E você diz, é um pedinte. Você fecha o vidro, você se esconde, você finge que não ouviu. Quando a Bíblia diz que nós não podemos esconder o rosto. Antes de estar escrito isso em Devarim, ou Deuteronômio, capítulo 15, versos 7 e 8, acreditam os judeus até hoje, isso é fala deles, né? Porque há a linguagem falada deles que passa de geração em geração. Que a casa do patriarca Abraão, ela tinha exatamente a tenda dele, essas 4 portas, para que todas as vezes que passasse um necessitado, ele avistasse. Porque um necessitado passar em frente à casa dele, ou próximo à casa dele, a casa dele jamais iria de encolher a mão. Daí eu gosto de uma fala judaica que ela diz que quando você encolhe ou fecha as mãos, todos os seus dedos são do mesmo tamanho. Mas quando você abre as mãos, você consegue perceber que quem abre a mão enxerga a grandeza, ou seja, cada dedo é um maior do que o outro. Isso mostra que quem abre a mão viverá o crescente de Deus, o acréscimo de Deus. Então, essa obra de Tzedakah, que Jesus disse aqui, é a obra que faz com que você tenha o direito daquilo que é teu jamais ser cortado. Por quê? Porque você tem crédito no céu. O que você possuía, o que você conseguiu conquistar, você não conseguiu conquistar e reteve só para você. O que você conquistou, você aprendeu a repartir ou abrir as suas mãos. O mundo espiritual vai entender que essa obra de justiça que você está fazendo, isso que você está realizando, de abrir as suas mãos, de repartir com o próximo, vai trazer a você o poder de jamais o cortador entrar na sua vinha, de jamais o cortador cortar o que é seu, porque a justiça de Deus cobre você, porque o que vem nas tuas mãos você não segura só para você, mas você aprendeu a repartir.
Ah, mas eu vou fazer daquela pessoa aí escrava, ou continuar pedindo, e não vai, ela nunca vai mudar de vida. Por isso que em alguns textos você aprende a também dar um emprego para aquela pessoa, ou ajudar aquela pessoa com uma oportunidade. Porém, se ela não quiser mudar, não é só você que está dando algo a ela, mas ela também estará dando algo a você. Diga o quê? O quê? Por que, pastor? Por quê, pastor? Isso. Não é só você que está entregando algo a essa pessoa. Essa pessoa também está entregando a você a oportunidade de cumprir o tzedakah, de cumprir as obras de justiça. Então, pra você ter ideia, a Bíblia fala em Deuteronômio algo importante, né? 26:12, que é o texto que acabei de ler para vocês, né? Para você não fechar as mãos, para você não encobrir os seus olhos daquele que está te pedindo. Você tem ideia? O judeu era ensinado a separar os 10% do dízimo e 10% para dar aos pobres e necessitados. Então, ele já separava 10% do salário deles. Um era para repartir com os necessitados, quando ele encontrasse na rua, e outros 10% era para levar até o sacerdote. Olha como é tremendo isso aqui. Nos dias de Jesus, o judeu andava com alforje e com uma bolsa. É o mesmo que os discípulos andavam, e Jesus falou para eles levar a bolsa e também levar o alforje. Na bolsa eles carregam o que é deles, no alforje eles carregam a esmola. Lá vai uma lição. Isso aqui se aprende em sinagoga. Fala aí. A maioria dos sábios e judeus tem pelo menos 4 contas. Uma conta bancária é a aposentadoria deles, de aplicação. Outra conta bancária é daquilo que eles vão usufruir com a família. Cada mês que eles recebem, aplica o que tem que aplicar na primeira conta. O segundo é o que eles vão usufruir, pagar as suas contas. A terceira conta é uma conta exclusiva para poder ajudar os seus irmãos. E a última conta é uma conta de esmola. Pra vocês terem ideia. Então, isso ensina muitas coisas para nós. Nos dias de Jesus, era uma bolsa e um alforje. Então, quando você puder, a Bíblia diz aquilo que é sobra, troco, que chamava-se de rabisco, quando alguém ia colher as árvores, colher os frutos das árvores, o que caía no chão deixava-se para os pobres, tzedakah. Eles não poderiam tocar. Caiu no chão, não é mais nosso. Encheu o balde, de repente, do balde caiu para o chão, não é mais nosso, é de quem vem atrás. Quem vinha atrás? Aqueles que eram os pobres, colhendo as sobras. Estão entendendo? Então, o dia que você for no mercado e sobrar as moedas... Pastor, pode falar. perdão. É o que Ruth fazia? Yes. Exatamente. Zileide, ela veio da pobreza, elas perderam tudo. Noemi perdeu tudo nos campos de Moabe. Quando ela volta, estão pobres. O que é que elas vão viver? Vão viver das sobras. Elas entravam nos campos para não morrer de fome, porque Deus deixou uma lei que entre os nossos irmãos que ninguém morra de fome, que ninguém padeça. Então era obrigação do judeu deixar aquilo que era o necessário para a pessoa sobreviver, pelo menos, viver, pelo menos, né? Ser para ela o que sobrava, o que caía no chão, os rabiscos. Era isso que Ruth fazia nos campos de Boaz. Então, quando você for ao mercado, fizer a sua compra, eu sei que hoje a gente gasta mais no cartão, no Pix, né? Pouco se trabalha com espécie hoje. Por esta razão que o mundo está adiantando, e naquela época eles trabalhavam com a bolsa e com o alforje. Hoje não.
Hoje, nós temos as contas. Deixa uma conta para você abençoar alguém. Aquilo que sobrou, põe no banquinho de trás do carro, assim, um potinho. Quando você encontrar alguém, pastor, e se ele for gastar com bebida e com droga? Olha, Deus confia em você, o dinheiro dele, você às vezes faz muita coisa errada e Deus não reclama. Rapaz, isso aí é forte, hein? Caraca. Bate. Eita Jesus. Que violência, hein? Eita, glória! Querem comprar cachorro-quente e salada. Então, meus amigos, não negue ao necessitado. Isso aí é obras de justiça. Quantas das vezes eu já vi, a gente que costuma ir aos mercados, ou às vezes você está num shopping, as mães puxam as crianças para sair de perto de um morador de rua, de um pedinte, sai daí, ele pode sequestrar, ele pode fazer algum mal para você, passa daí que está fedendo. Quando, na verdade, ela deveria ensinar a criança dela, imagine você fazer isso desde de pequeno com seus filhos, entrega para ele, você entrega para ele, né? Seus filhos vão crescer com esse temor. Quando os meus filhos eram mais novos, eu deixava eles no banco de trás, a gente parava no farol e tinha um potinho no banco de trás, que a gente deixava sempre as moedinhas, que a gente passava no hospedagem para empregar e sobrava. Pega esse R$1, pega esse 50 centavos, dá para eles. Para quê? Para que eles tivessem o entendimento desde cedo de ser generoso, de ter o tzedakah. Que isso aqui, olha o que Jesus diz, são frutos que nos livram dos juízos. Vou ler de novo, Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Ai de vós, hipócritas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Olha. Por que ele diz que é os preceitos mais importantes da lei? Alguém quer perguntar? Por quê, pastor? Vamos aproveitar e vamos perguntar tudo hoje. Por quê? Eu não acredito numa pessoa que diz que tem coragem de entregar algo para Deus ou no templo e não tem coragem de abençoar uma pessoa. Uau, aí sim, hein? Arrebentou, hein? Coração generoso prosperará, né? É isso mesmo. A própria Bíblia já diz lá em Provérbios, né, sobre a generosidade. Ô, meu pastor, então, uma pergunta aqui. Pode fazer. Os judeus, então, eles tiravam 20% do salário deles, 10% era isso para Deus, e mais 10% era para sustentar os necessitados, então era 20%, não era 10%. 20%, é isso mesmo. É isso mesmo. Pastor Emerson. Sim, senhor. Só para compartilhar com os irmãos aí uma fala que o senhor disse há pouco aí, a respeito de não virar as costas para um morador de rua e tudo mais. Teve um dia aqui em casa que eu coloquei 2 cestas básicas no porta-mala do carro. Sim. Saí de casa para poder levar a 2 famílias. Só que no meio do caminho, meu coração fechou, cara. Meu coração fechou. Daí eu falei, meu Deus. Mas eu insisti. E eu fui até a casa dos abençoados, dos irmãos. Sim. Por incrível que pareça, ao chegar na casa deles, eu chamei e ninguém saiu. Eu virei as costas e voltei com o carro e as cestas básicas no porta-mala. Quando eu parei no sinal, um rapaz estendeu uma placa, né? Me ajude a comprar alimento para minha família. Meu Deus. Cara, quando eu vi aquilo, eu olhei e ele veio na direção do carro, pediu um dinheiro. Na hora ali comigo eu não tinha nenhum trocado. O farol abriu. Quando o farol abriu, eu saí com o carro. Quando eu saí com o carro, eu nem lembrava das cestas, que eu já tinha de resolver outras coisas. Quando eu saí do sinal com o carro, a cesta eu lembrei. Eu já joguei o carro para a direita, subi na calçada, parei o carro, desci, voltei lá no sinal, chamei o rapaz, eu falei, meu amigo, faz favor,
como que você está para poder levar isso aqui? Você está de bicicleta, você está a pé, você mora muito longe daqui? Aí ele, não, senhor. Eu peguei e falei, cara, é o seguinte, dinheiro agora no momento eu não vou ter aqui nas minhas mãos, mas eu tenho algo, eu não sei se pode te ajudar. Se você aceitar, eu lhe dou. Se não... Aí ele falou, não, eu aceito sim. Ele nem sabia o que que era. Eu abri o porta-mala, tirei a cesta. Quando eu entreguei a cesta na mão desse rapaz, os olhos dele encheu de lágrima. E ele olhou para mim assim e falou assim, o senhor não sabe o quanto isso vai me ajudar. E o interessante é que passou mais ou menos uns 2 meses, 2 a 3 meses mais ou menos, eu estava passando na rua, passou um camarada de bicicleta do meu lado, ele reconheceu o carro. Que isso, chefe? Ele reconheceu o carro. Aí, como eu estava parado no sinal, ele parou, bateu no capô do carro, eu olhei para frente assim, ele deu com a mão, eu dei com a mão, né? Ele olhou para mim e falou, o senhor não está me reconhecendo, né? Eu sou o rapaz que o senhor deu a cesta lá, tal dia. Eu falei, meu Deus. Meu Deus, chefe. A importância de ensinar os filhos é muito interessante. Porque um dia eu estava deitado já, meu filho chega em casa, subiu, bateu, entrou no meu quarto e falou assim, ô mãe, e já entrou no meu quarto com um cobertor, 2 blusas de frio e uma comida. Eu fiquei olhando para cara e falei, para onde você vai com isso, rapaz? Ele falou, pai, eu estava chegando da igreja agora e tem um senhor na frente do prédio, ele estava mexendo no cesto de lixo. E aquilo me cortou o coração. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, falei, e? Aí ele pegou e falou assim, eu falei para ele esperar, que eu ia subir aqui em casa, pegar comida para colocar num prato, levar para ele. E eu posso. Meu Deus do céu. Aleluia. Eu posso dar para ele esse cobertor? Glória a Deus. Isso daí, queridos, é algo que não é que nasce com ele. O pastor Emerson foi muito feliz em dizer, deixar alguma coisa no banco traseiro, porque os seus filhos vão ver. É um exemplo que você está dando. E isso precisa acontecer. Meu Deus. Me perdoe se eu fui ignorante agora nessa parte. Me perdoe. Mas nós já precisamos ter as pedrinhas ainda na mão. E as pedrinhas vai fazer muita diferença. Aleluia, glória a Deus. É forte, gente. É isso que Jesus estava dizendo aos fariseus. Eu não acredito que vocês amam a Deus se vocês não são capazes de sentir a dor do próximo. Vocês são religiosos. Vocês fazem para aparecer. Vocês fazem para serem beneficiados por quem pode beneficiar vocês, aplaudir vocês. Mas o que Deus mais gosta de ver são as obras que vocês fazem, que ninguém vê, que ninguém sabe. O repartir. A irmã Ana Paula diz, chorei. Aqui é verdade, senti muita presença de Deus aqui. Testemunha essa fala do pastor Elias, porque você vê os seus filhos. Eu disse isso uns dias atrás para os meus filhos, falou, talvez eu não deixe nenhum bem, nenhuma herança para vocês, mas eu vou deixar o mais importante, vocês ter garra para correr atrás, terem caráter para nunca pegar o que não é de vocês, para serem honestos, para ser fiel a Deus. É a parte que eu posso deixar e como legado, né? Porque a coisa mais tremenda que tem é você ver os seus filhos com o coração voltado para ajudar o próximo. Quando criamos filhos que só pensam em si,
amantes do dinheiro, que não tem coragem de repartir, falhando no nosso ensino, né? E estamos falhando com nós mesmos, né? Estamos falhando com a gente mesmo, porque o que Deus deseja é que o nosso coração, ele seja um coração abençoador. Talvez você não tenha para fazer uma compra, né? Às vezes, eu tenho alguns grandes dinheiro perdido aí, e que eu emprestei a pessoas que tinham condições, sempre teve, e eram pessoas boas pagadoras, e as quantias foram muito altas. Isso poderia levar o meu coração a desistir de acreditar nas pessoas. Mas hoje, mesmo quando eu não tenho o total daquela pessoa, o livro de Provérbios nos ensina a dar pelo menos uma parte de honra. Se eu não tenho os 500 que alguém está pedindo, eu vou pelo menos mandar 20, mas eu não vou cobrir o meu rosto, nem fechar as minhas mãos. Meu mestre, Sim, senhor, pastor Eduardo. porque eu tenho, como o pastor Elias falou, eu, o senhor, o pastor Al, o pastor Elias, os pais, as mães, nós somos o espelho da casa. Se o espelho estiver quebrado, como que os filhos vão enxergar? Agora, se o espelho estiver limpo e 100% correto, os filhos vão se espelhar em nós, vão ver, pô, se o meu pai fazia, eu vou fazer. O filho do pastor Elias não fez porque teve vontade, porque ele viu o pai dele fazendo isso. Nós somos os espelhos da nossa casa. Glória a Deus. Quando nós somos injustos, não repartimos o que temos, então, nas nossas negociações, um dia, futura, naquilo que nós tínhamos, nós vamos ver o cortador aparecer. Daí a gente vai reclamar com Deus. Por que que eu estou perdendo as oportunidades que era para ser minha e está caindo na mão de outras pessoas? Porque o cortador é isso. A oportunidade estava na sua mira, alguém ligou para você, ó, tem tudo para dar certo, é seu negócio. De repente você chega lá, a oportunidade foi cortada. Rapaz, apareceu um cara aqui, como eu dei o exemplo semana passada, ele fez uma proposta melhor, estou vendendo a casa para ele, estou vendendo o carro para ele. Por quê? As obras de justiça faltou na nossa vida, né? Quando nós entendemos ou temos o coração em repartir, coração de cumprir as obras de justiça. E por que de justiça? Porque essas pessoas não têm e você quer colaborar com elas, para que aquilo que você tem na sua mesa, elas tenham na mesa delas, tá? Então, e sabe o que é pior, pastor Eduardo? Pastor Emerson? É que nós como pastores, nós lutamos para ensinar os nossos filhos. E existem pessoas que, infelizmente, ainda olham e falam assim, para que colocar o filho para fazer isso? Para que levar o filho para fazer isso? Meu filho tem 16 anos, pastor Emerson. Tem 16. O do meio, né? Eu não troco o meu filho por muitos pastores. Meu Deus, é verdade. O menino tem 16 anos, para você ter uma ideia. E não é para engrandecer, não. Mas teve um dia que eu estava na reunião de obreiro, e o pastor presidente virou e falou assim, cadê o Davi? Aí todo mundo olhou assim, qual Davi? Ele, o filho do pastor Elias. Vem aqui. 16 anos. Aí meu filho saiu, todo internadinho. Quando chegou na frente do púlpito, ele olhou e falou assim, vira para a igreja aí. Ele virou para a igreja, e o pastor olhou assim e falou assim, eu sei que isso seria a vontade do pastor Elias, mas eu quero ter essa honra. Aí eu falei, o que meu filho aprontou? Aí ele virou e falou assim, a partir de agora, eu estou separando o Davi ao diaconato da igreja. Uau, 16 anos. 16 anos. É um menino que o que você pede é prestativo demais.
Só que o que eu já levei de pancada por causa dele, porque ele está fazendo alguma coisa, porque ele vai ajudar. E sabe o que, Faz que eu faço? parte, né? Sabe o que, que eu faço? Fale, gente. Que só vai poder falar, eu digo sempre isso, pastor Emerson, se eu tiver errado, o senhor como professor, o mestre, só vão falar de você porque você está à frente dele. Porque se quem estiver falando de você, se estivesse na sua frente, não ia ter tempo para ficar olhando para trás para poder ficar falando de você. Então só falam de você porque você está à frente. Pastor Eduardo, Isso. pastor Álvaro, queridos irmãos, se falar, deixa falar. Siga em Então, frente. o cortador, ele aparece quando você não tem um coração voltado à justiça. A misericórdia que Jesus fala ali repreende o migrador. O que é ser misericordioso? A misericórdia aqui, ela também está ligada à ingratidão. Quando você tem um coração ingrato, o migrador migra aquilo que é seu para as mãos de outros. Vou repetir. Quando o filho pródigo ele sai da casa do pai, ele está saindo por ingratidão. Ele pede a herança para o pai. Ele vai até mesmo, o pai pede o que era dele. Ele não está errado em fazer isso. Ele tinha direito à herança dele. Porém, ele pega aquela herança e vai desfrutar lá fora, não querendo mais ficar na casa do pai. Quando você é ingrato, as pessoas que já passaram na sua vida, te abençoaram, que foram bênção para você, logo a sua herança, ela vai se consumindo, ela acaba como acabou do filho pródigo, porque ele foi ingrato, porque ele nunca entendeu que para o pai ter dado herança para ele é porque o pai é um pai misericordioso. Se você não tem misericórdia, você é um ingrato, porque a todo dia Deus te dá o fôlego de vida e você vive por causa de Deus. A ingratidão faz você perder tudo que você tem, faz você conhecer o migrador, aquele que tira das tuas mãos e leva para a mão de outrem, aquele que faz você perder tudo. É esse o trabalho do migrador. Quando o filho pródigo sai da casa do pai para desfrutar lá fora o que o pai deu para ele, em vez de permanecer na casa do pai e agradecer a ele pelo privilégio que o pai deu a ele, então ele perde tudo. Escute isso aqui. As pessoas ingratas que não carregam misericórdia no coração, porque todo misericordioso é grato. Você só usa de misericórdia porque você sabe que alguém teve misericórdia de você. Todo misericordioso é uma pessoa agradecida, mas todo aquele que não tem misericórdia é ingrato. Por isso que Jesus, na casa daquele homem fariseu, a mulher pecadora vem, beija os pés dele, quebra aquele vaso, aquele perfume nos pés de Jesus, e o Simão fica lá olhando assim, se ele soubesse que essa aí era uma pecadora, né? Então, Jesus conta uma história, um senhor devia, se não me falha a memória, 500 denários, né? Quem devia 500 denários era a mulher, e o outro só devia 50, a dívida era menor, o Simão, o fariseu. E o que acontece? Os dois foram perdoados, o que devia 50 e o que devia 500. Quem mais deve gratidão? Daí o fariseu olhou e falou assim, o que devia mais. Daí no caso, a mulher, né? Porque ela tinha uma dívida maior. Daí Jesus olha e diz, pois bem, então essa mulher será lembrada pelo seu ato por toda a eternidade, porque a dívida dela era maior, então ela está fazendo isso aqui, reconhecendo que o perdão dela foi tão grande,
que ela foi capaz de pegar esse vaso de alabastro, não sei se vocês sabem, mas o vaso de alabastro, ele poderia ser um perfume que a pessoa carregava, que principalmente as mulheres, que se no caso ela tivesse uma perda financeira, é como um fundo de garantia hoje, né? Uma conta poupança. Ela vendia aquele vaso para ela poder viver daquilo até conseguir uma nova oportunidade de emprego ou da vida. Então ela sabe o que ela faz? Ela pega a poupança, o seguro de vida dela, e ela joga nos pés de Jesus. Porque quem um dia alcançou a misericórdia, ele não liga de entregar o que tem de maior valor. Eu costumo dizer, quem diz que entregou a vida para Jesus, entregar uma oferta é mixaria, entregar um dízimo é qualquer coisa. Porque se a sua vida vale mais do que o dinheiro, vale mais do que os bens materiais, então o que é o dinheiro para você? Não é nada. Tá certo? Então, quando você não tem misericórdia, o migrador aparece. Você é ingrato, você não é agradecido. A pessoa que te honrou, a pessoa que um dia te abriu uma porta. Se você hoje puder lembrar de alguém, talvez seja tarde, até estou estendendo um pouquinho mais a aula, peço perdão, mas amanhã cedo, se você puder ligar para uma pessoa que um dia fez um bem para você, liga para aquela pessoa e fala, muito obrigado, eu não me esqueci daquele dia ainda que você me abriu a porta, quando eu cheguei naquela cidade, quando você me acolheu, quando você me ajudou, quando você me indicou. Se você tiver condições, mande até uma oferta para essa pessoa, porque isso é gratidão. Mande uma honra. Honra é isso. Por que tudo a gente fala de dinheiro, ou tem que falar de dinheiro, pastor? É simples. Porque os nossos atos, quando a Bíblia diz honrai a Deus, está falando de valores. Porque o que é que a gente tem para honrar a Deus? Né? O que é que a gente pode fazer para dar para Deus? Então, quando nós honramos uma pessoa, e eu já falei isso a vocês aqui, né? Que as pessoas, quando estão comemorando aniversário, honre elas. Estão comemorando aniversário de casamento, honre elas. Dê uma oferta para elas. Contar uma bênção, atrai a bênção para você. Dá uma oferta para... Não, pastor, ele acabou de testemunhar que ganhou 10 milhões. E daí? Dá 100 reais para ele, dá 500, dá 1.000. Atrai o que é dele, transfere a unção. É uma oportunidade. E por último, a fé. A fé repreende o destruidor. Sabe por que as pessoas perdem o salário que tem, a empresa que tem? Porque não tem fé. Pastor Eduardo, pastor Elias, pastor Álvaro, demais pastores, pastor Gessé, Domingos, Zileide, para dizimar. Elas recebem 100 mil e elas não têm fé para dar um dízimo de 10 mil. Elas vão lá e dão um dízimo de 1.000 reais. Elas recebem 100, tinha que dar 10. E eu, resumindo dessas 3 aulas que eu falei sobre dízimos e oferta, Tzedakah, eu acho que a oferta nem falei, nem tive tempo para falar, sobre 5 tipos de ofertas. Elas não têm fé. Então, quando elas não têm fé de dar 10 mil ganhando 100 mil, então elas estão dizendo para o mundo espiritual que o salário delas é 10 mil reais, por isso que elas dão 1.000. E eu volto àquela primeira aula quando iniciamos. Se você ganha 100 mil e dá um dízimo de 1.000, você está dizendo para o mundo espiritual que o seu salário é 10 mil reais. Logo, não se assuste se a sua empresa, seus negócios começarem a ser destruídos e você sobrar apenas 10 mil nas tuas mãos, porque você declarou isso no mundo espiritual. Deixo para vocês pensarem. E agradeço, pastor Eduardo, mais uma vez, meu pastor, pela oportunidade. Forte. Deus abençoe a todos vocês. Essas aulas estão sendo gravadas. Assista e assista. Que aula poderosa, mestre. Que glória a Deus. Muito boa, muito boa, muito boa. Glória a Deus.
Peço perdão pelo horário aí, se eu passei aí, tá, gente? Não, tudo certo. Isso aí é hora extra. É bom Agora demais. que eu vi o horário, Então a gente sabe que o ingrato tô nunca vai ligado. dizimar, né, meu mestre? Agora que estava começando a aula, o senhor já está dizendo que parou? Esse Gessé, ele tem muita sede, ele tem muita fome agora. Oi? O senhor falou que é hora extra. Isso, Cobrar por essas horas que tá... isso. Não, a gente vai abençoar ele no final de ano. Ô, glória. Deus seja louvado. Amém, Grace. Deus abençoe, Grace. Deus abençoe a todos vocês. Então, vocês pratiquem isso. Próxima aula, nós vamos entrar nas parábolas do reino para terminar essa matéria. Próxima matéria, no mês de julho, creio que no mês de julho, entramos na matéria de angelologia. Vai ser muito profundo. Olha, tem uma novidade para contar para vocês. Palavrão abençoada. A irmã Fernanda conseguiu transcrever as aulas todas. Legal. Nós vamos ter um livro dessa aula, gente. Eita. Aí sim, hein? Aí agora, gostei. Oh, Glória a Deus. Não vai ter coisa melhor, hein, de ter esse livro, hein? É potência. Aí é pisar na cabeça do céu mesmo. Olha, gente, quando você era Abrão, sabe por que Deus pediu para Isaac? Deus pediu para Abraão, pastor Elias, o Isaac. Pastor Gessé, sabe por que Deus pediu Isaac para Abraão? Por que, mestre? Fala tudo. Por quê? Porque quando ele era Abrão, pastor Elias, pastor Álvaro, ele teve coragem de dar a mulher dele, Sarai, nas mãos de um faraó. E cá para nós, ele também deu a esposa dele para até Abimeleque, entregou por 2 vezes. Sabe por que Deus está pedindo Isaac para ele agora que ele é um Abraão? É Deus querendo dizer, quando você era Abraão, você tinha coragem de dar até sua esposa para um faraó. Agora eu quero ver se você, como Abraão, tem coragem de oferecer o seu filho para mim. Eita. Tem gente que quando era do mundo, ele acabava o trabalho, o expediente dele era dia de pagamento, na sexta-feira ele ia e gastava tudo num baile ou num boteco. Eita. Daí agora que Deus transformou o nome dele. Daí agora que Deus transformou ele de Abrão para Abraão, quando fala de dízimo, de oferta, de tzidaká, ele se incomoda. Meu Deus. Ó, Desse jeito. todos aqueles, nós lemos o texto no início da aula, de Daniel 9:27, que são contra o dízimo, contra a oferta, eles possuem o espírito do anticristo, porque o anticristo quer cortar o dízimo e a oferta. É a saúde da tua casa, a saúde dos teus bens, é a saúde da terra. Verdade. Amém ou não amém? Amém. Amém. Aqui a foto, mestre. A foto. Amém. Cadê? Quem vai bater aí a foto depois mandar para nós lá? Isso. O irmão Rosário aí tem que mandar. Eles são de onde? Do Chile? Onde que eles são? Venezuelanos? Somos venezolanos, pastor. Eu já fui Maturim. Maturim. Predicar para os irmãos ali. Eu sou del Tigre. Oh, Anzoátegui. Tá bem. Já tiraram a foto aí, gente? Já tiraram a foto, meu mestre. Depois marca nós lá, gente. Marca eu, marca o mestre, marca o pastor Elias, pastor Álvaro. Eu vou mandar. Marca lá, Grace. No grupo o livro. Lá, todos nós. O livro de Joel para vocês, de finanças, hein? O livro de Joel de finanças vai estar no grupo aí para vocês desfrutar. E as imagens que a Fernanda fez aí, tá bom? Fechou, Tudo busca da irmã Fernanda que está contribuindo com as aulas aí. Obrigada, que a gente já coloca no nosso grupo. Irmã Maria, irmã Diane, Odete, Deus abençoe a todos vocês. Valeu, pastor Elias. Deus abençoe, pastor Elias. Deus abençoe, pastor Deus abençoe.
Amém. Tamo Deus junto. abençoe vocês Vocês são todos. bênção demais. Fernanda, muito obrigado. Todos vocês. Amém. Que Deus abençoe. Dê uma ótima noite abençoada para nós. Amém, Mameuru. Deus abençoe. Fiquem com Deus.